Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Pereira Andrade e esse daqui é outro reviewzinho. Hoje não é um review qualquer porque eu não estou acreditando que nós estamos ouvindo esse trabalho, que ele está entre nós e que finalmente eu posso fazer o review do lendário quinto disco de inéditas da mais lendária ainda banda Tool. Eu estou falando de Fear Inoculo, novo disco da banda. Então, sem mais delongas, vamos para esse review. Você que não é inscrito no Musicaliza, não se esquece de comentar, de curtir, de se inscrever no canal botando a sinetinha pra saber quando tem vídeo novo. Chapa nesse like dando aquela moralzinha pra gente. Vamos falar de Fear Inoculo. 13 anos se passaram desde que a banda lançou o seu quarto álbum e até o momento o último disco de inéditas, 10,000 Days, de 2006. E é com muito alívio, soltando todo o ar preso no pulmão, peso das costas, que eu falo que, mesmo tendo passado tanto tempo da banda sem estar junto dentro de um estúdio, é absurdo o quanto que eles ainda continuam a propagar uma música que soa absurdamente desafiadora. E desafiadora seja para eles mesmos ou para nós ouvintes. E inclusive indo ao contrário de um mundo onde as músicas elas estão inseridas dentro de um esquema meio autoajustado, meio encaixotado digitalmente, para poder se enquadrar dentro de fórmulas de streaming ou de sucesso fáceis. O Tool realmente ele não pode ser colocado dentro desses parâmetros. E é interessante pontuar uma coisa também, que mesmo que essa longa gestação que foi esse trabalho, pelo qual várias outras artistas, várias outras bandas poderiam ter desmoronado, porque realmente é muito fácil perder o fio da meada com tanto tempo sem fazer um trabalho. Pro Tool é o contrário, é o tempo que a banda precisa. Aqui definitivamente fica claro que o Tool ele quer o máximo possível se distanciar de uma música mais comercial. Aqui tem pelo menos 6 faixas que passam de mais de 10 minutos, 85 minutos de trabalho. Eles fazem isso para continuar a seguir os seus conceitos, suas convicções próprias, que vão culminar nos seus objetivos finais, que no caso são, pelo menos, continuar a embaçar as linhas entre o art rock, a psicodelia, o metal alternativo, o progressivo, o post-metal. Isso com uma imensa, parece que infinita curiosidade, junto com a sempre e maravilhosa e soberba habilidade técnica transgressora que o Tool passa a cada momento, a cada instante. Essa sede por viagens e junções musicais da banda, ela fica evidente não apenas no disco no geral, mas dentro de cada faixa. Aqui eu sinto muito que a riqueza de ideias da banda, ela me parece amplamente explorada, ou pelo menos aperfeiçoada em vários pontos do trabalho. Aqui os caras continuam mostrando tanto domínio de lados mais orgânicos, que vão para elementos mais industriais. As construções sonoras do trabalho soam completamente controladas. Mesmo que eles ainda consigam colocar elementos de caos na música, sabe? As músicas às vezes percorrem caminhos extremamente inusitados. Esse particularmente que você ganha quando você passa os anos compondo, gravando, mas sem se preocupar exatamente com um tino comercial, ou se aquilo vai fazer sucesso ou não. Simplesmente se preocupando com o resultado final, e o resultado do Tool, o que o Tool sempre busca, é minimamente próximo da perfeição, de uma coisa soberba, de uma coisa para a posteridade. Isso é o Fear Inoculo. Parece em vários momentos a tradução de um épico em formato de álbum. Como em discos anteriores, inclusive, as composições desse trabalho, às vezes elas podem parecer que elas são uma espécie de um enigma. Sempre, de novo, desafiando os ouvintes a adentrarem e descobrirem exatamente o que está acontecendo, qual o significado real daquilo e para onde a gente está caminhando. Quanto mais tempo você investe nele, como outros álbuns do Tool, mais você deixa as músicas irem te engolindo. Aqui reside uma das maiores belezas do Tool, porque mesmo que em sua cerne estejam músicas que sempre busquem o não seguir as estruturas, ou pelo menos restrições da música pop, ainda assim eu vejo muito e surpreendentemente, sempre, desde o começo, uma coisa muito acessível, seja nos outros trabalhos quanto no efeito geral que esse disco soa, no que a música da banda soa. Ele é um álbum que ele é arrojado, ele é cabeçudo, como boa parte das coisas do Tool.
mas acho que sem nunca deixar de soar cativante, visceral, impactante, emocional. O álbum ainda consegue também explorando alguns temas que em vários momentos são muito familiares, com várias partes se movendo em diferentes direções, tanto harmônicas quanto rítmicas. Músicas que partem de um ponto A para flutuar entre um C e um H, transcendendo num K, num W, num V e explodindo num B. 3,14, só para deixar uma metáfora matemática, né, para quem é fã do Tu vai entender, eu acho. É uma experiência que em vários momentos parece que a gente tá vendo, sabe, um cubismo sônico. Cada um dos 4 integrantes soa monumental. Até o momento, eu acho que esse é o disco onde me parece que é o ápice da eclosão sonora de diversas épocas, localidades e bandas que a banda já fez. Aquela mistura de Pink Floyd, Kyuss, New Roses, Pelican, King Crimson, Sleep e outras bandas por aí afora. E aí, sobre as músicas em si, né? Fear Inoculum, faixa título, único single lançado previamente, e desde o começo a gente já vê que o salto pra frente que a banda dá, ele começa de uma forma meio desarmante, ele vai montando um padrão meio repetitivo de 3 notas ali no começo, depois ele vai adentrando em meio ao foco de cordas, toques de tabla, ele vai evocando um som a lá o instrumentista de trilha sonora Philip Glass, transcendental da sonoridade dele, se mesclando a toques mais rústicos e toques mais clássicos, parece uma coisa meio Soundgarden. Lentamente a música ela vai criando um tom de uma obra de uma beleza sombria e vai se transformando na grandeza épica que representa muito bem o álbum, e essa faixa ela consegue transmitir isso absolutamente bem. Legion Inoculant, um dos interlúdios que tem na versão digital. Na versão física só tem 7 faixas e na versão digital as 10 faixas do trabalho. Essa aqui é uma das faixas que está presente ali, que ela cria uma espécie de uma paisagem sonora com zumbidos alienígenas, parece que saído de algum filme ali dos anos 50, sabe, aqueles filmes B de ficção científica, e num design de som que ele consegue criar muito bem uma áurea de uma atmosfera fantasmagórica. Descending, uma das músicas que já tinham sido lançadas em show. Ela começa com o som das ondas batendo na praia e ele é interrompido por um riff que ele começa a acompanhar o vocalista, o Maynard James Keenan, mergulhando em toques, né, em uma construção que parece vindo de algo meio antigo, meio ancestral. São 13 minutos de uma faixa que são preenchidos por mudanças de tom e volume, mas que caminham numa fluidez e numa harmonia que é muito a cara do Tu. Cooling Voices, faixa que encontra o Maynard cantando numa melodia que parece a todo momento dobrar e esticar, quase testando os limites do que seriam as regras do sistema tonal ocidental. Inclusive, isso é um outro ponto fortíssimo a se destacar no trabalho. Aqui nesse disco, talvez ele represente a melhor coleção de vocais que o Maynard James Keenan ele já gravou. Muitas linhas saindo mais próximos a coisa como a Perfect Circle do que propriamente a selvageria rompante que tomava os primeiros trabalhos do Tu. Chocolate Chip Trip, uma música que tem como destaque o baterista, o Danny Carey. Coloca aqui batidas aceleradas, ele bota sinos, ele bota partes eletrônicas, tem os pratos soam estridentes, os sons dos sintetizadores, tudo montam uma espécie de uma jam tribal robótica, mas que a todo momento tem um quê de epilético. Enquanto durante todo o trabalho, o Tu, pelo menos nessas faixas citadas e as outras, que algumas que eu vou comentar, o Tu ele vai a todo momento acentuando como eles gostam de projetar uma áurea épica e cinematográfica para as suas músicas. A banda aqui nesse trabalho ainda consegue mostrar, quando ela quer, ela pode ser absolutamente porradeira. A pneuma, o rock pós-rock da banda. Por que eu digo rock pós-rock? Começa com uma aventura musical da banda pelo Oriente Médio. Eles gostam muito de colocar esses sons de outras partes do mundo. Passa para camadas de linhas de sintetizadores psicodélicos que vão para linhas de guitarras mais bluseiras, que depois passam para paredes maciças de guitarra
mais distorcida, a gente consegue caminhar aqui o blues dos anos 60, o rock progressivo dos anos 70 e o metal alternativo dos anos 80. Uma música com tensão e liberação na mesma intensidade. As guitarras elas são imponentes e esmagadoras. Invincible, música que começa vocais e guitarras soam incrivelmente bonitos e ela vai se entorpecendo de peso com o baixo do Justin Chancellor, ele sendo lapidado de uma forma que ele vai soando muito fodamente, meio gaguejante, meio abafado. Ele vai guiando a música num tumultuado, num tempo meio desnorteante de execução, como se você estivesse achando um oásis no meio de uma zona de guerra. Essa fase porradeira, esses elementos porradeiros, eles culminam na que provavelmente é realmente a real faixa, a última faixa do álbum, mas que tenha Monkey Beat, que é uma música de encerramento. É simplesmente um interlúdio onde a banda experimenta com sons eletrônicos, ao mesmo tempo que com silvo de pássaros, sons de natureza, e é isso. É muito doido esse final. O final real, de impacto, porradão do disco, é Seven Tempest. Faixa com quase 16 minutos, uma música que ela soa absolutamente ruidosa, barulhenta, parecendo muito o Tool em seus primórdios, feroz, rock and roll pra caceta. Aqui o Adam Jones, que é o guitarrista, ele destrói Fear Inoculum. É um álbum que ele é como grande parte da discografia do Tool, ele é um emaranhado de contradições. Cerebral e visceral, suave e pesado, melódico e abrasivo, terno e brutal, familiar e estranho, ocidental e oriental, bonito e feio. Eles entregam um álbum que ele faz jus ao retorno e ao legado da banda. Por tudo isso que eu disse, inclusive pelo fato de não conseguir decretar uma nota final, mas sabendo absolutamente a qualidade do trabalho, eu vou dar nota 9 para esse novo petardo do Tool. Então foi isso. Se você gostou desse reviewzinho, não se esquece de comentar e de curtir e de compartilhar esse vídeo. Valeu, então. Esse foi outro review. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.